Oi, pessoal! Voltando com a contextualização daquela ideia dos eixos temáticos da área de conhecimento. Vamos agora para a ciência. Lembra que eu falei que esse é um caminho de conhecimento que vai da ciência à literatura. Então, todas as áreas de conhecimento estão desenvolvidas nessa proposta, com foco na água, no projeto integrador. Por isso que eu vou compartilhar com vocês quais habilidades que é identificar e comparar eventos significativos com o uso da água no dia a dia. Quais as dificuldades? A gente vai dialogar sobre as habilidades que eu priorizei como essenciais para trabalhar nessa proposta desse projeto. Então vamos para ciências. Dentro da ciência, com esse projeto, nós vamos fazer investigação. Investigar o uso dos recursos naturais com foco na água, porque a nossa problemática está aí. Como atividade complementar, eu vou visitar com as crianças poços artesianos próximo da escola, na comunidade, porque, como te falei, nossa comunidade tem uma diversidade de lençóis freáticos. Entendesse agora? Então, como atividade complementar de ciência, além dos estudos teóricos, além do uso das diversidades de gêneros que eu vou trazer atividades complementares para enriquecer esse trabalho com atividade extra-classe. Nós vamos sair da sala de aula, além muros, tá? Olha só aí a proposta. Visitar poços artesianos ou visitar pessoas que têm as suas cacimbras para colher a amostra dessa água e fazer os experimentos. E saber e conversar com essa pessoa, né, que tem a água potável, quais são as facilidades. E para aqueles que não dispõem dessa água potável, doce, então tem uma água salgada, salobra, quais são as causas e as consequências. Por isso que a gente traz aí uma proposta dessa questão social, né, de trabalhar essa realidade com esse olhar de uma visão dos problemas sociais que são causados por esta falta de água potável. Então, dentro dessa proposta da ciência, nós vamos fazer isso, colher sim. Lembra que eu te falei que bem vizinho da escola, o que divide a escola do nosso vizinho é um muro. É um muro e o vizinho tem água potável, doce. Tá? Já o outro vizinho, que tem o poço também artesiano, a água é salobra, a água é salgada. Por que isso? Só a partir dessa investigação. São lençóis freáticos que, com certeza, a partir do estudo que já está bem planejado, são aquele momento que a gente vai falar sobre as rochas, né? Que tem nos lençóis freáticos. E aí, a partir desse conhecimento, dessa investigação, nós vamos questionar, problematizar e se apropriar desse conhecimento, saber esse estudo, o que traz, o que tem, né? Qual a curiosidade que tem na água, lá embaixo, na terra. Por isso que a gente diz curiosidade que são guardadas, né? A terra guarda essa curiosidade, que são as rochas. E a partir daí eles vão ter esse conhecimento teórico para entender por que um solo tem água doce, por que o outro solo a água é salobra ou salgada, tá? E aí a gente vai trazer diversidade de gêneros, vamos trazer gêneros de contos, de mistérios, vamos trazer histórias em quadrinho, gênero textual explicativos, vamos trazer uma proposta de relatos de observação, vamos trazer entrevista, legal, tá? Cada produção bacana. Já vamos agora para a área da geografia. Quais são os conteúdos dessa área que vão ser priorizados? Recursos naturais, com o foco na água em atividade cotidiana. Problemas ambientais sobre a questão da água. Trazer essa discussão, veja que o meu foco está
trazendo esse conhecimento com foco no meu tema, que é o projeto integrador. Dentro dessa proposta de geografia, como atividades complementares, vem a pesquisa, vem as observações e vem os trabalhos de campo, tá? E as atividades desafiadoras com o estudo e os debates na roda de conversa, para as produções de autoria da turma. Dentro de história, nós vamos compartilhar, sabe aquela primeira competência que eu coloquei? Se apropriar do conhecimento historicamente construído, valorizar e usá-lo? Dentro da história a gente vai trazer, identificar e comparar eventos significativos do local em que vive. Qual é esse evento significativo desse local que estamos vivendo, que tornou-se uma problemática dentro da nossa instituição? A falta de água potável. Então a gente vai trazer essa discussão e aí conhecer um pouco sobre a história da água, como vivem as pessoas que não têm água, qual a condição social dessas pessoas, né? O que implica nesse desenvolvimento social da vida das pessoas com a falta de água. Então vamos do observar para o aprender, registrar e saber aí como é que vai fazer esse momento. Então, dentro dessa proposta, a gente vai trazer como atividade complementar entrevista com funcionários antigos da escola, que vai falar sobre desde quando a nossa escola não é contemplada com um poço artesiano. E por que esta escola não tem um poço artesiano? Por que não houve uma tentativa de cavar um poço para se descobrir se os nossos lençóis freáticos vai dar água doce ou vai dar água salgada? Então, para isso a gente vai fazer uma entrevista com esses funcionários que já foram os primeiros funcionários da escola. E aí a gente já tem um bom tempo, não é isso? E vamos descobrir. E por que, se a escola recebe recurso do PDD água, por que não houve ainda esse desafio de cavar um poço? Para tirar essa inquietude, para sanar essas dúvidas, tá? E até porque a água que não é potável para o consumo humano, ela pode ser aproveitada para o uso de atividades domésticas, tá certo? E aí a gente vai ver também se é possível fazer isso e se é quais seriam as consequências, né, de fazer de usar uma água que ela não é própria de qualidade para o consumo humano. Tudo isso eles vão estudar. Afeta a saúde, afeta os utensílios da casa. E aí a gente vai trazer histórias em quadrinho como proposta para criar essas produções. E também a gente vai trazer reportagem, tá? Colocar o aluno na condição de jornalista, de historiador, a partir dessas entrevistas. Outra questão bem relevante que a gente vai trazer é trazer esses textos instrucionais de experimento, fazer uma proposta de conhecer dentro dessa realidade, com a proposta de quais consequências e visitar a família, né, que tem um poço artesiano salgado, que a sua água é salgada, e que eles apresentam quais são as maiores dificuldades. Se há alguma problemática com essa água na questão de fazer uso, danifica alguns instrumentos, alguns equipamentos ou alguns utensílios domésticos, o sal, a salinidade nessa água, o que ela pode provocar. Aí, a partir daí, a gente também vai entrar nesse estudo da ciência, da curiosidade, questionar esses momentos com a criança para fazer levantamento de hipóteses, com esses laboratórios de observação sensorial. A gente vai fazer um trabalho da visão com a água, se a água é limpa, se a água é cristalina, se ela é incolor. Nós vamos fazer a observação sensorial do olfato, se ela tem cheiro, né, sabor, se elas são visivelmente diferentes com cheiro, cor e sabor.
Veja como eu vou caminhar dentro do momento, por isso a gente já vem, ó, com esse estudo, porque é muita coisa. Nós vamos observar, né, o que tem na superfície, trazer uma proposta de trazer para a escola ou visitar um cavador de poço, que é o poceiro, né, o profissional que cava o poço. Fazer esse momento de conhecer, conhecer como é que acontece a evaporação e a destilação da água. Por isso que a gente vai criar protótipos, sim, na sala de aula, tá? Com esse experimento, textos explicativos, e vamos fazer experimento da corrosão, da geologia local, para saber se esse sal danifica alumínios. E aí a gente vai trazer aquele experimento com o uso do prego, do papel alumínio, com a observação do papel escuro, coloca na água para eles observar a salinidade que essa água tem. Olha quanta coisa bacana, gente, eu vou trazer nessa proposta. Além de colher amostra de rochas, tá? A gente vai visitar, vai entrevistar, vai filmar, se ele permitir, o profissional que cava a cacimba, pedir para que ele possa visitar a escola e fazer uma roda de conversa bacana com esse profissional e pedir que ele traga amostra desse solo, dessa rocha que ele encontrou lá, que é essa rocha que causa salinidade nos lençóis freáticos. Então, é um estudo bem bacana, porque a partir daí eles vão conhecer por que cavou e a cacimba deu água salgada. Porque foram encontradas rochas nessa área desses lençóis freáticos e essas rochas, elas soltam essa salinidade que com o passar do tempo, por muitos anos, fica na água e a água vai sofrendo a sua transformação. Olha que bacana para uma criança do ensino fundamental já estar vivenciando esse momento de fazer estudos reais com pesquisa, com experimento. Isso mesmo, trazer essa proposta para um contexto de um estudo valorizando a realidade local e problematizando uma situação. Por isso que o tema vai ser esse nosso e vai se seguir. Depois de tudo isso, a gente vai ter a apresentação das práticas com os experimentos e vamos fazer um momento avaliativo desse projeto e, se Deus quiser, sair todo mundo dessa turma 100% alfabetizado, com conhecimento e com as habilidades consolidadas a partir dos estudos das nossas competências que definimos e das habilidades e dos conteúdos que julgamos essenciais para se fazer um trabalho com essa turma, dentro dessa proposta, desse conhecimento. Vamos usar diversos recursos, objetos de conhecimento, vocês viram aí que eu citei alguns, mas a partir do desenrolar eu vou compartilhando com vocês e fechar com uma avaliação diagnóstica, formativa e somativa desse projeto. Bacana, pessoal? Vem comigo que agora eu vou te apresentar a primeira aula, uma primeira proposta de atividade. Já vamos começar a colher as águas, já vamos começar a fazer as observações, as visitas de campo, as entrevistas, as produções e as rodas de conversa, de debate, a partir do gênero de todas as áreas, pela literatura, que tem muita coisa bacana, muitas produções, e a minha gratidão aos teóricos e aos estudos que eu venho realizando, que têm compartilhado muito com o desempenho do meu trabalho. Estamos fazendo o dever de casa e a gente quer culminar com mais uma produção literária, científica da nossa turma, a partir de um estudo que vai trazer essa temática dentro de uma proposta de estudo com foco na realidade local de uma situação, um problema, tá? Gostaram do momento? É isso aí. Nosso momento de estudo deve ser aproveitado com propostas desafiadoras que tragam o conhecimento e o interesse dessas crianças para pesquisar, para investigar, para sair daí da sala de aula, esses protagonistas com o desejo de entrar na área científica do conhecimento.
É assim, e eu espero que você, colega, compartilhe comigo e colabore com a nossa atividade e faça, experimente, ouse, desafie, construa, que a educação tem outra realidade. Um beijo e até o próximo encontro.